Na antiga Frígia, a atual Turquia, um rei ficou muito famoso pela riqueza incomparável que ele conseguiu acumular. E toda essa riqueza começou um belo dia, quando esse rei encontrou um homem perdido nos jardins do castelo. Midas deu abrigo, comida, cuidados e levou aquele homem para casa. Vendo tudo isso, um deus, demonstrando gratidão a Midas, disse que aquele homem podia pedir qualquer coisa. Ele pede: tudo que eu tocar deve ser transformado em ouro. Seu desejo é uma ordem. O pedido foi concedido, mas tinha um problema. O rei não conseguia controlar esse poder. A comida, a bebida e os amigos dele foram todos transformados em ouro. Então ele implora para esse deus remover o poder dele. Midas consegue voltar a ser normal. Isso é uma lenda, eu sei, mas imagina se você tivesse o poder de Midas. Mas com uma diferença. Imagina que você tivesse esse poder e conseguisse controlar e escolher o que vai se tornar ouro. Para falar a verdade, esse poder existe. O nome dele é Storytelling. Usando isso, um produto que foi comprado por 99 centavos de dólar, agora foi vendido 6.000 vezes mais caro. 200 produtos, antes comprados por 129 dólares todos juntos, agora, graças ao Storytelling, foram vendidos por 8.000 dólares. Produtos mais caros e vídeos mais valiosos. Quase R$1,5 milhão foi o que eu ganhei entre janeiro de 2022 e janeiro de 2025 só com monetização do YouTube. Mas não é só a monetização do YouTube que me gera renda. Desde a venda de produtos digitais até a venda de produtos físicos, a monetização do YouTube e os patrocinadores desse canal. Mas também tem os filmes mais lucrativos do mundo, as obras de arte mais caras que existem, os vídeos mais virais da história da internet, os carros mais caros já vendidos, as marcas mais ricas e todos os produtos que foram um sucesso de venda. Todos tem uma coisa em comum: o segredo de todos eles é o storytelling. Você pode chamar de poder de Midas, mas no vídeo de hoje eu vou te contar exatamente os 6 segredos que podem tornar qualquer pessoa um mestre em contar histórias. Começando pelo primeiro segredo, que é o setup e playoff. Em Hollywood chamam assim. Traduz, Daniel. Seria algo como problema e solução, ou semeadura e colheita. Ah, Daniel, não entendi. Eu vou simplificar. Todo storytelling que fizer sucesso é basicamente um looping infinito entre problemas e soluções que causam mais problemas e que precisam de mais soluções. Esse looping sequestra a sua atenção. Ah, Daniel, não entendi. Looping, sequestrar a atenção? Tá bom, vamos pensar nos Simpsons. Todos os episódios dos Simpsons seguem essa mesma estrutura narrativa, mas eu vou falar do último episódio que eu vi. Temporada 35, episódio 6, Mar de Aço. Simplificando o que vai acontecer nesse episódio em todos. Por mais que você tente, você nunca vai conseguir prever um episódio dos Simpsons. Esse, por exemplo, o enredo está aqui no episódio: um péssimo presente de aniversário decepciona a Marge. Você imagina que o episódio vai começar com a Marge no aniversário. Mas como que o episódio começa? São 3 horas da manhã. O Bart tá debaixo de um monte de lençóis, vendo John Wick escondido e comendo pizza. Do nada, um homem bêbado dirigindo um carro bate em frente à árvore, em frente à casa deles, e a família inteira acorda. O que foi que aconteceu? Aconteceu um acidente. Bora lá dar uma olhada. Bora! Meu Deus, um problema. Aí vem a solução. Na batida de carro, Bart parece um ninja, sobe voando pro quarto dele, chega na porta do quarto e finge que tá... e acordar agora. A família toda se encontra e ninguém desconfiou de nada. Só que a solução, que foi a batida do carro, que fez Bart subir, causa outro problema. Todo mundo sai junto pra ver como é que foi o acidente. E as vizinhas começam a reparar na roupa que a Marge tá usando. Todos os filhos de todas as vizinhas deram roupões como presente, como um pijama caríssimo. E só o Bart e a Lisa não deram nada pra mãe deles. E também, enquanto o carro batido explode, o Homer sente cheiro de queimado, vê um fio solto, avisa um personagem dos Simpsons que ele vai tomar um choque e salva a vida desse cara. Um problema, uma solução rápida, né? Só que por causa disso, no episódio inteiro, o Homer fica cada vez mais viciado no aplicativo de avisar pessoas sobre perigos e problemas. Episódio imprevisível, problemas imprevisíveis, e toda solução que vem no episódio causa outro problema. O motivo de tudo é que, assim, criando essa estrutura narrativa, o cérebro humano tem a atenção sequestrada. E por que, Daniel? É porque essa estrutura libera hormônios como a vasopressina, a ocitocina, a serotonina, a dopamina e as endorfinas. Na verdade, para causar o
toque do Midas, a gente precisa de 3 hormônios bem específicos na sua mente. E esses hormônios liberados em conjunto são chamados de coquetel dos anjos. Primeiro hormônio, a dopamina. Só que para conseguir liberar a dopamina no cérebro de uma pessoa, você vai ter que aprender o segredo número 2, o ritmo. Toda boa ideia, projeto, história, seja o que for, todos que são bons têm que ser pensados e têm que ser escritos antes de serem escutados ou se tornarem realidade. Então, quando você estiver escrevendo o seu projeto, a sua carta de vendas ou o seu roteiro, você tem que pensar em como que você vai falar isso. Nesse exato momento, você está vendo os últimos roteiros que eu fiz aqui pro YouTube. E percebe aí nas linhas deles como esses roteiros não foram escritos de forma normal, em parágrafos, todos organizadinhos. Não. As frases mais importantes de todas são as pequenininhas. As explicações são gigantes. As leituras que eu faço estão compactadas para serem lidas de maneira mais rápida e monótona. Desse jeito, eu sei exatamente quando eu tenho que falar mais rápido e quando eu tenho que ir diminuindo, até que eu consiga enfatizar. E do mesmo jeito que os problemas dançam com as soluções num roteiro, o ritmo dança com o segredo número 3, que é o tom. Segredos e sucesso andam basicamente de mãos dadas quando a gente fala de storytelling, mas a sua história só vai conseguir prender completamente a pessoa que está ouvindo se ela for apresentada com o ritmo e o tom certo. E para você conseguir entonar a sua voz com o tom certo, você vai ter que aprender a colocar a sua voz em lugares mais específicos do seu corpo. Por exemplo, se eu falar com uma voz nasal, você vai perceber que existe uma diferença. Agora, se eu colocar a voz aqui na garganta, que é onde a maioria de nós fala, você percebe que o tom é outro. Mas se você quer peso, você vai ter que descer até aqui no peito. Nós votamos em políticos que têm vozes mais graves. Eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. Porque o nosso cérebro associa vozes graves com poder, confiança e sinceridade. Vou te mostrar um exemplo. Olha o ritmo e o comportamento do Steve Jobs em uma das apresentações mais famosas do mundo. Coming in. Johnny, can I put you on hold for a minute? Yeah, sure. Okay. So I put Johnny on hold and... Hi, Phil. Hey, Steve, I want you to be the first call. Se você prestou atenção, você percebeu que não parece uma palestra. Parece uma conversa normal entre amigos, né? E mesmo sem saber nada de inglês, os gestos e as expressões faciais do Steve Jobs conversam com você. Mas por que o Jobs é tão hipnótico? Porque em todas as palestras ele usava o segredo número 4, a direção. Quando você for planejar como que a sua história vai ser contada, você tem que saber o final desde a primeira palavra que você escrever. E você tem que montar a narrativa de uma forma que a imaginação da sua audiência seja estimulada. Daniel, não entendi. Quando as pessoas te ouvirem contando uma história, elas têm que conseguir imaginar o final da história desde o começo. Por exemplo, os 2 vídeos mais vistos aqui do meu canal, a Blaze e a Mind. Quando eu comecei a escrever os roteiros desses 2 vídeos, eu já sabia o final. Só que o espectador não sabe. Então, eu vou pensando em cada palavra. Como eu posso usar cada palavra e cada ponto para tornar uma história e estimular o ouvinte, o espectador, a imaginar o final da história. Como que ele descobriu isso? Como que você aprendeu o que você vai ensinar? Como que ele fez para chegar a esse resultado? As pessoas têm que responder perguntas na mente delas enquanto a sua história estiver sendo contada. E o melhor é que, se você analisar todos os storytelling de sucesso, todos seguem a mesma direção. Eles liberam o coquetel dos anjos na mente do espectador, que é dopamina, ocitocina e endorfina. Daniel, mas como que eu vou conseguir liberar o coquetel dos anjos na mente de quem tá me vendo? Você chegou ao último segredo e o mais importante de todos. Segredo número 5, ponto de vista. Toda história é uma questão de ponto de vista. Nas ciências exatas, os matemáticos falam que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Só que em storytelling altera completamente, porque aqui a gente não tá falando de ciências exatas, mas de ciências humanas. Quer ver uma prova disso? Christopher Nolan. Ah, Daniel, não sei quem que é esse cara. Ele produziu e deu vida para vários dos filmes mais famosos que você já viu na vida. Por exemplo, a trilogia de Batman, o filme A Origem, Interestelar e Oppenheimer. Mas, Daniel, o que esse roteirista, produtor de cinema tem de especial? Vamos falar do Batman, por exemplo. Pensa em todos os filmes que existem do Batman e pensa nos 3 que ele fez. Todos os filmes falam do mesmo assunto, o Batman. Mas a trilogia dele é a mais vista e é a mais aplaudida até hoje. Porque
Porque o Christopher Nolan conta a história de um ponto de vista diferente. E o ponto de vista dele sempre é mais próximo à realidade humana. Pensa nos Simpsons, por exemplo, no ponto de vista dos Simpsons. Ah, Daniel, que ponto de vista? Os Simpsons fazem sucesso porque eles preveem o futuro. Exatamente. E a previsão deles pro futuro é o ponto de vista deles sobre as histórias. Em novembro de 2022, o Trump avisou que ele ia concorrer à presidência em 2024. Nessa hora, o escritor dos Simpsons, o Al Jean, acessou o Twitter e falou que os Simpsons já previram isso desde 2015. E foi em 2015, num episódio que o Homer vai pro futuro, que eles deixam lá uma placa escrita Trump 2024. Essa foi a segunda vez que eles previram o Trump presidente. A primeira foi no dia 19 de março de 2000. Uma coisa interessante também, em 1998, a Marge e o Homer são vistos comendo comida virtual num canudo usando um óculos de realidade virtual. Em 2024, agora, essa tecnologia que você viu em Os Simpsons está acessível. A notícia: cientistas criam um pirulito para você sentir o sabor da comida ao usar óculos de realidade virtual. Cada roteirista escreve o seu ponto de vista sobre uma história, e o melhor ponto de vista é aquele que consegue liberar dopamina, ocitocina e endorfina. Mas, Daniel, como liberar isso na mente de um ser humano? É assim que a dopamina se parece. E quando esse hormônio aí é liberado no seu cérebro, o efeito é mais foco, mais motivação e melhor memória. Daniel, e quais são os gatilhos para liberar isso? O suspense dos Simpsons, a expectativa, por exemplo, para você descobrir O nome. Mostra logo o rosto. Põe essa merda no ventilador. Deixa eu saber, pelo amor de Deus, quem que é o dono da Blaze. ou a expectativa para saber quem é que tá no topo da pirâmide no vídeo da Mind. Sempre que ouvimos alguma história, esse hormônio é liberado. E quanto mais ele for liberado, mais atenção você vai prestar. E quanto melhor for a história, mais o cérebro da sua audiência vai brilhar no exame de ressonância magnética. Porque histórias boas vão liberar o segundo hormônio, a ocitocina. Ela parece o que você tá vendo aí, porque ela é um hormônio. E o objetivo desse hormônio, quando liberado, é deixar você mais generoso, fazer o ser humano criar uma sensação de vínculo, sentimento de empatia, sensação de propósito. Pensa em 2 roteiros que foram feitos pensando em liberar ocitocina na mente do espectador. O roteiro do Enéas, que eu fiz, O Homem que Viu o Futuro. Você pode conferir o roteiro completo, como que foi a criação dele, até uma prévia de como ele ia ficar, clicando no link da descrição. Só que teve outros vídeos que liberaram ocitocina na sua mente. O vídeo da Mind, por exemplo. Por que que ele gera ocitocina? Porque esse vídeo começa falando da vítima antes de falar do crime. A gente cria uma empatia pela família da Jéssica. Antes de falar da Mind e de todos os crimes que geraram suicídio, a gente apresenta quem é a Jéssica e a família. E essa maneira de conduzir o storytelling libera a ocitocina na sua mente. Esse hormônio faz a gente se sentir mais humano e faz a gente se colocar no lugar da outra pessoa. Mas para o coquetel ficar completo, a gente precisa do último integrante, a endorfina. Como eu libero endorfina? É muito fácil, é só fazer o ouvinte rir. Por exemplo, no vídeo 1 da Blaze, a gente liberou o coquetel completo. A introdução de 1 minuto começa liberando dopamina, porque antes mesmo do narrador falar sequer uma palavra, a introdução já conta uma história. E essa história é feita apenas com cortes, com músicas, com gatilhos, inserções e notícias. Aí nós fazemos o seu cérebro liberar endorfinas. Por exemplo, naquele take do Crepúsculo. Esse take é uma das cenas mais conhecidas do cinema, só que do nada a edição que é cinematográfica vira uma gambiarra e a gente coloca lá os rostos famosos. Isso proporciona uma quebra de padrão, uma quebra de expectativa que resulta em endorfina liberada dentro da sua mente. A dopamina e a endorfina continuam a ser liberada naquele suspense que nós criamos para descobrir quem é o dono da Blaze e também pela expectativa que uma hora a gente vai falar quem é esse dono. Mas quando a dopamina e a endorfina tá no auge, o tom do vídeo muda. E em vez de narrarmos um vídeo investigativo, o tom muda para uma conversa de primeira pessoa. E agora vem a Blaze. Ela tá superando todos eles, porque a Blaze literalmente tá roubando dos pobres e dando pros E o influencers. objetivo é qual? Fazer você sentir como é perder tudo. Fazendo você se colocar no lugar dos jogadores que perderam tudo, a ocitocina é liberada. Você sente empatia e nós completamos o coquetel dos anjos. Mas para gerar a revolta, nesse exato
momento você descobre que os influenciadores ganham dinheiro toda vez que você perde o seu. Na próxima produção que o canal fizer, por exemplo, a gente vai fazer uma coisa bem parecida, só que com uma diferença. Na próxima, a gente vai provar por que os estudiosos da Bíblia estão errados sobre o dilúvio. A gente vai falar sobre geologia, sobre ciência e sobre como a física já provou que o dilúvio é totalmente possível e você nem percebeu. Mas para te contar isso, você vai ter que esperar a próxima história não contada do nosso canal. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.